Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Temos aqui no quadro o seguinte problema da EPCAR. No tempo t igual a zero, o tanque de um automóvel está com alfa litros de combustível. O volume de combustível no tanque em litros após o carro entrar em movimento é descrito por uma função do segundo grau, no tempo t, em minutos. O carro entra em movimento. Após 10 minutos do início do movimento, o tanque está com 36 litros de combustível e após 3 horas e 10 minutos do início do movimento, o volume de combustível no tanque se esgota. Sabe-se que o gráfico dessa função toca o eixo OX num único ponto de coordenadas 190, 0. Dessa forma, o número alfa está compreendido entre quais desses números? Então, eu vou colocar aqui no quadro o gráfico desta função do segundo grau. Então, perceba que temos aqui essa função do segundo grau, que vai tocar em apenas um ponto, segundo o enunciado do problema, no eixo OX, que seria aqui o eixo do tempo. Eu estou pensando que T aqui é o eixo do tempo, e o Y é o eixo representado pelo volume de combustível no tanque. Então aqui, a gente tem o tempo zero, Nesse ponto aqui seria o ponto zero para o tempo e alfa para a quantidade de volume de gasolina que existe no tanque. No tempo zero, existe uma quantidade alfa de volume segundo aqui o enunciado do problema. Então aqui começa o movimento nesse ponto. Com o decorrer do tempo, a gasolina ela vai diminuindo, até chegar nesse ponto aqui de esgotamento. Então, aqui é o ponto de esgotamento da gasolina, que segundo o enunciado do problema, é o ponto de coordenadas 190 para x e 0 para y, portanto, Ou seja, essa última frase aqui, está nos dizendo que após 190 minutos, que é o que está aqui, após 190 minutos, o tanque se esgota de gasolina, não existe mais gasolina no tanque. Então, por isso que a gente vai marcar aqui esse par ordenado, é o par 190, 0. Só que entre o tempo zero e o tempo de 190 minutos, o que acontece? Vamos ler essa frase aqui, após 10 minutos, o tanque está com 36 litros de gasolina. Então, vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto 10, 36. 10 para o tempo e 36 para a quantidade de volume de gasolina. Após 10 minutos, existem 36 litros de gasolina. No início do movimento, existe alfa litros de gasolina, que é isso que a gente quer saber. E após 190 minutos, existe nada de volume de gasolina no tanque. Perceba que essa informação aqui, ela já foi registrada aqui no gráfico. Após 3 horas e 10 minutos, o volume do tanque se esgota. Quanto que dá 3 horas? 3 horas dá 180 minutos. 180 mais 10 dá 190. Que é justamente esse ponto aqui, é o ponto 190, 0. Após 190 minutos, o volume de gasolina do tanque se esgota. Na verdade, o gráfico que a gente está trabalhando é apenas essa parte aqui da parábola, O início do movimento é esse ponto, o término do movimento é este ponto aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa se lembrar de uma coisa interessante, que é algo dos estudos dos polinômios. Se você tem um polinômio, vamos pegar aqui um polinômio P. Polinômio P de x, por exemplo, do terceiro grau, em que ele tem as 3 raízes reais. Imagine que ele tem as 3 raízes reais. Então, a gente consegue decompor esse polinômio P da seguinte forma, como a vezes x menos x1, x menos x2, x menos x3, em que o x1, x2 e o x3 são raízes reais desse polinômio, e o a ele vai ser um número real. Isso no caso de um polinômio do terceiro grau. Se o polinômio for do quarto grau e ele tiver todas as 4 raízes reais, então a gente pode escrever assim, nesse formato, em que o x1, x2, x3 e x4 são raízes desse polinômio. Na verdade, isso aqui a gente consegue sempre fazer quando a gente está diante dos números complexos,
Mas pensando apenas nos números reais, se você tem um polinômio, ele tem as 4 raízes reais, então você sempre consegue escrever, decompor esse polinômio nesse produto, ó, de polinômios irredutíveis do primeiro grau, em que cada um desses valores aqui são raízes deste polinômio do quarto grau, no caso aqui, né? E assim por diante, né? Você pode fazer isso com polinômios do quinto grau, com polinômios de qualquer grau. Como esse polinômio daqui, né? Essa função, a função do segundo grau, em particular, ela é um polinômio do segundo grau. Então a gente pode escrever essa função, que eu vou chamar de f de x, que tem esse gráfico aqui, ó, da seguinte forma. A gente pode dizer que f de x é um a vezes x menos x1 vezes x menos x2. As duas raízes dessa função do segundo grau estão aqui, ó, x1 e x2. Mas perceba que essa função aqui do segundo grau, né, ela tem um gráfico, e segundo o enunciado do problema, esse gráfico ele toca em apenas um ponto aqui do eixo x, que seria aqui o eixo t, né? Então quer dizer que essa função do segundo grau ela tem apenas uma raiz. Logo, esse x2 aqui, na verdade, é o x1 também. Então, essa função do segundo grau ela pode sempre ser expressa assim, ó, como um número real a vezes x menos x1 vezes x menos x1, em que o x1 aqui é a raiz, que no caso aqui a gente sabe, olhando para cá, ó, a raiz dessa função do segundo grau é o 190. Então, a gente pode escrever a função f de x assim, ó, f de x vai ser igual a vezes x menos 190, né? X menos 190 vezes x menos 190, né? Porque o 190 é uma raiz, ó, olhando para cá. Então, essa função f de x, ela se escreve assim, ó, como f de x igual a vezes x menos o 190 ao quadrado. É sempre quando você tem uma função do segundo grau e ela possui apenas uma raiz real, ou seja, o gráfico dela toca o eixo x em apenas um ponto, então você sempre consegue escrever essa função do segundo grau nesses termos em que a é o número real que você ainda pode descobrir. No caso aqui, a gente vai conseguir descobrir qual é o valor desse número a aqui, ó. Como que a gente faz para descobrir o valor deste número a? Bom, a gente olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto, 10,36, ele está no gráfico dessa função. Para x igual a 10, então a gente vem aqui e coloca no lugar do f de x o 36. Então, 36 vai ser igual a vezes 10 menos o 190 ao quadrado. Só troquei o f de x, que seria o y, né, igual a 36, que está aqui, ó, e no lugar do x eu coloquei o número 10. Então, 36 vai ser igual a vezes 10 menos 190 dá 180, dá menos 180 ao quadrado, menos 180 ao quadrado dá 180 ao quadrado. Então, o a, ele é o que? Ele é 36. Então, vamos fazer assim, ó, o a, ele vai ser 36 dividido por 180 ao quadrado, né? 36 dividido por 180 vezes 180. 180 dividido por 36 dá 5, então fica 1 dividido por 5 vezes 180. Só simplifiquei esse 36 aqui com 180. Só que 5 vezes 180 dá 900, então fica 1 dividido por 900. Então, o a, ele tem que ser 1 dividido por 900. Logo, a nossa função do segundo grau f de x, ela pode ser expressa assim, ó, f de x é igual a 1 dividido por 900 multiplicado por x menos o 190 ao quadrado. Isso daqui é a nossa função f de x. E o que a gente faz agora, né? Como que a gente vai fazer para descobrir o valor do alfa? Bom, o para-ordenado 0 alfa, ele também está no gráfico dessa função. Então, quando no lugar do x a gente colocar o 0, a resposta tem que ser o alfa. Então, o alfa, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 sobre 900 vezes 0 menos o 190 ao quadrado, porque o para-ordenado 0 alfa está no gráfico dessa função. Então, se no lugar do x a gente colocar 0, como está aqui, ó, a resposta da função tem que ser o alfa. Então, o alfa, ele vai ser o quê? Vai ser 190 vezes 190 dividido por
900, né? Menos 190 ao quadrado dá 190 vezes 190. A gente pode cancelar o zero com o zero, né? Deve ficar o seguinte, ó, alfa vai ser 19 vezes 19 dividido por 9. A gente cancela esse zero com esse zero com esse zero, fica 19 vezes 19 sobre 9. Só que 19 vezes 19 dá 361, fica 361 dividido por 9. Só que a gente pode escrever o 361, né, da seguinte maneira, como 360 mais 1 dividido por 9. E o que a gente faz agora? Bom, a gente pode separar essa fração da seguinte forma, né, como 360 sobre 9 mais 1 dividido por 9. Só que 360 dividido por 9 dá 40. 40 mais 1 sobre 9. Logo, o que isso significa? Significa que o alfa, vamos colocar aqui, ó, o alfa, ele é igual a 40 mais 1 sobre 9. Portanto, o alfa está entre 40 e 42, né, como nos diz aqui a letra A. Na verdade, como o alfa é 40 mais 1 sobre 9, ele pode até ter uma estimativa melhorada, né? Ele está entre 40 e 41. A gente sabe que o alfa, ó, ele está entre 40 e 41. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.